Olá, está no ar mais uma edição do Liderança Global. Serenidade, intuição, flexibilidade. O programa de hoje vai falar sobre o potencial da liderança feminina. Para isso, o professor Robson Marim vai mostrar qual é a principal diferença entre liderança feminina e masculina. E você também vai saber o que as pessoas pensam sobre a mulher como líder no mercado de trabalho. E ainda vai conhecer a opinião de uma gestora acadêmica sobre o assunto. Tudo isso a partir de agora no Liderança Global. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Liderança Global e muito obrigado pelo carinho de sua audiência e por ter você aqui com a gente na TV Boas Novas. Quem leva mais vantagem na liderança, o homem ou a mulher? Quais as vantagens e desvantagens de cada lado? Essas são perguntas difíceis de responder, até porque existem muitos outros fatores envolvidos. Por isso, em vez de comparar, vamos conversar sobre as qualidades da mulher como líder. Só para ilustrar, vamos recordar o nome de algumas mulheres que se tornaram famosas internacionalmente como as líderes mais admiradas pela sua influência no mundo inteiro. Veja algumas delas. Um dos maiores símbolos universais de liderança feminina é Madre Teresa de Calcutá, que se tornou conhecida pelo serviço desinteressado em favor das pessoas desfavorecidas, construindo orfanatos, abrigos para idosos, clínicas para doentes. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e hoje seu trabalho assistencial se estende a milhões de pessoas no mundo inteiro. Outra líder de projeção mundial foi a princesa Diana, que se destacou por seu trabalho humanitário. Apesar do relacionamento meio conturbado com o príncipe Charles e com a realeza britânica, ela ficou popular por sua simpatia natural com os pobres e marginalizados da sociedade. Na política contemporânea, a mais badalada do momento é Hillary Clinton, que tem tudo para conquistar um espaço na história como a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, a nação que possui a economia mais forte do planeta. Quando a gente fala de liderança feminina, é importante considerar o impacto enorme da mulher no mercado de trabalho. Veja alguns dados estatísticos bem significativos. As mulheres compreendem hoje 80% dos consumidores do mercado. Em outras palavras, nós homens somos apenas 20% dos consumidores. Veja só o impacto que elas causam. As mulheres compreendem também 50% da força de trabalho no mercado atual. O homem já deixou de ser maioria há muito tempo. Mesmo assim, 78% dos cargos de alta liderança na maioria das empresas ainda são ocupados por homens. Mas segundo pesquisas recentes, as empresas com participação de homens e mulheres juntos na alta liderança lucram 69% mais do que as empresas lideradas apenas por homens. Mas será que existe realmente diferença entre a liderança feminina e a masculina? Quais são as principais diferenças entre a liderança do homem e a da mulher? Vamos ver algumas características do cérebro feminino que enriquecem a liderança da mulher. Veja só. Comunicação. As mulheres falam, em média, 8.000 palavras por dia e usam 10.000 gestos diferentes em sua linguagem corporal, enquanto os homens falam, em média, 4.000 palavras e usam, no máximo, 3.000 gestos. Portanto, as mulheres levam vantagem na comunicação. Emoções. Estudos demonstram que as mulheres usam mais o lado emocional do cérebro, enquanto os homens usam mais o lado racional, o que torna as mulheres mais sensíveis às pessoas. Portanto, elas levam vantagem na sensibilidade. Capacidade multifuncional. O cérebro masculino tende a separar as atividades em compartimentos separados por assunto, um de cada vez, enquanto as mulheres têm mais facilidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Com isso, elas levam vantagem na produtividade. Atenção a detalhes. As mulheres captam e armazenam mais informação através dos 5 sentidos do que os homens. E por isso, elas percebem mais e se interessam mais pelos detalhes. Por isso, elas levam vantagem na percepção. Intuição feminina. Muito pesquisada pela ciência, a intuição ainda é um mistério. Em resumo, intuição é a capacidade de perceber, discernir ou pressentir fatos e situações
independentemente de raciocínio lógico ou de evidência concreta. Em outras palavras, elas conseguem ter certeza de que algo poderá acontecer, mesmo sem saber explicar o porquê. É aqui que elas levam vantagem na tomada de decisões. E muitos homens não querem acreditar. Mas como é que as mulheres podem aproveitar essas características do cérebro feminino para desenvolver uma grande liderança? Agora eu quero dar algumas dicas para você, mulher, sobre como desenvolver o seu potencial como líder. Veja só. Primeiro, seja autêntica. Em vez de tentar imitar os homens, seja você mesma. Ser autêntica significa ser verdadeira para si mesma. E isso começa com o autoconhecimento. Descubra quem você é, aceite as suas limitações e explore as suas qualidades e capacidade de servir as pessoas. Segunda dica, acredite na sua história. Cada pessoa tem uma história de vida para contar. E você pode escrever a história de sua vida através da sua liderança. Tenha paixão pelos seus valores e princípios e use o seu testemunho pessoal para inspirar outras pessoas e motivá-las a seguir o rumo em que você acredita. Terceira dica, desenvolva a serenidade e a docilidade feminina. Novamente, não tente copiar a liderança masculina. O poder da liderança feminina está exatamente em combinar a docilidade com a firmeza e determinação de fazer mudanças e realizar aquilo que você acredita. Quarta dica, aproveite a intuição feminina. Estudos comprovam que as mulheres têm um maior senso de observação e percepção da realidade, mesmo que as evidências não sejam aparentes. Isso é um poderoso recurso para tomar decisões em situações difíceis e que requerem confiança a despeito da incerteza. Próxima dica, use o poder da emoção, do sorriso e do bom humor. Explore a simpatia e a empatia femininas com criatividade para agradar e inspirar as pessoas. As pessoas gostam de seguir pessoas simpáticas e esse é um recurso poderoso que as mulheres têm facilidade de desenvolver. Em outras palavras, a cooperação entre liderança feminina e liderança masculina é a fórmula ideal para o sucesso e o equilíbrio de qualquer empreendimento. Agora eu quero deixar com você uma reflexão sobre uma líder da Bíblia que mudou a história de uma nação com a sua liderança. A rainha Esther veio de uma infância pobre, órfã de pai e mãe, e se tornou rainha do Império Persa, o império mundial que dominava o mundo conhecido da época. Ninguém conhecia a liderança de Esther, até que veio uma crise e o rei baixou um decreto para matar todos os judeus do império, destruindo o povo a quem ela pertencia. E ela era a única pessoa que tinha influência para interceder pelo seu povo. Na cultura daquela época, ninguém poderia visitar o rei sem ser convidado, sob risco de pena de morte, inclusive para a rainha. Foi aqui que Esther usou a sua capacidade de liderança para mudar a história. Esther usou as seguintes qualidades de liderança. Primeira, espiritualidade. Sendo uma líder de fé, Esther pediu que todo o povo orasse pela ajuda de Deus para o seu projeto de liderança. Segunda, determinação. Mesmo correndo o risco de morte, ela resolveu visitar o trono do rei e disse com determinação, irei, e se perecer, pereci. Finalmente ela usou a intuição. Vejam só a intuição e sabedoria de Esther. Quando o rei estendeu o cetro de aceitação para ela, em vez de pedir um decreto de imediato, Esther convidou o rei para um banquete. Ela sabia, pela intuição, que no banquete ela iria conquistar o coração do rei. E o resultado foi que o rei baixou outro decreto, dando aos judeus o direito de defesa e proteção contra os seus inimigos. Espero que a história da rainha Esther inspire você, mulher, e todos nós, a sermos líderes de fé e determinação. O Liderança Global faz um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a reportagem da Camila Silveira sobre o que as pessoas pensam sobre a liderança feminina. Fique ligado que a gente volta já.